Gente, segunda-feira, 7 de julho de 2025, que privilégio, o nosso encontro marcado está no ar aqui pelo canal do Aprova, faz frio ainda, então nosso apelo de utilidade pública e solidariedade aqui segue firme, pessoal. Assim como o apelo desde janeiro para a gente dar mais tempo produtivo de tela e energia para a construção de conhecimento e não apenas para entretenimento. Nosso apelo aqui é: vamos doar agasalhos, cobertores em bom estado, fazer chegar a quem precisa, né, gente querida? E também quero aproveitar para te dizer que, olha, não é tarefa simples chegarmos com experiências de metade de ano, afinal de contas, a outra metade agora é oportunidade. E essas experiências todas de reflexões por aqui, intertextos, relações que fazemos super particulares, gente, no sentido de peculiaridade, não de exotismo, mas de relações entre temas que nos oferecem, vamos dizer assim, aquele raciocínio que faltava para a gente conseguir ter um desempenho melhor em processos seletivos, vestibulares e concursos. E é por isso também que a gente segue firmes por aqui, dizendo para você que tudo isso é uma conversa muito democrática, com uma curadoria feita com todo carinho, respeito e dedicação, para que justamente nós possamos manter o diálogo funcionando entre nós, né? Uma habilidade tão necessária neste século XXI. E olha, nesta semana não tem pouca coisa para a gente conversar, então vamos juntos, já começando com o nosso sumário, para que em seguida a gente consiga trabalhar aí ponto a ponto, interligando os temas. Olha, selecionei aqui para conversarmos hoje também é item de utilidade pública, pessoal. Não é inédito por aqui, já falamos quando do escândalo, agora vamos conversar sobre a homologação pelo STF do acordo para que o governo federal reembolse via Previdência os aposentados que sofreram golpe ou golpes no plural. Também temos aqui, gente, um relatório da Oxfam, esse organismo internacional que faz estudos, realiza ações no sentido de combater pobreza e desigualdades, e é um estudo novo relacionando desigualdades na última década, pessoal, e nós vamos destacar aqui desse estudo, que a gente deixa o link aí para que você possa acessar e ampliar entendimento, vamos destacar um ponto que eu acho que vale a pena fazer uma analogia boa aí. Também tivemos divulgado nas últimas semanas aí um haul dos 100 melhores filmes de acordo com o New York Times. 100 melhores filmes de quando, Cleusa? Poderoso Chefão está entre eles? Não, senhores. Poderoso Chefão não está entre eles porque são os 100 melhores filmes do século XXI. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Também, desde 1º de julho, gente, o MEC já baixou portaria que diplomas de graduação e pós-graduação estricto sensu terão sua expedição apenas e tão somente virtual. Vamos conversar sobre isso também. Quero aproveitar para divulgar aqui junto com você também uma pesquisa do Datafolha, do Instituto Datafolha, sobre inteligência artificial e trabalho. Eu sempre digo quando abordo esse tema por aqui que não é um tema que se estanca, pessoal. Nós temos que o tempo todo entender melhor qual é o nosso comportamento, qual é o ritmo com que nós entendemos a interferência da inteligência artificial, como lidamos com isso. E de quebra também quero falar um pouquinho sobre o retorno dos banhistas ao Rio Sena e o que isso quer dizer 102 anos depois. Então vamos lá? Primeiro de tudo, nossa utilidade pública por aqui, gente. Os descontos ilegais do INSS, né? Nos olerites, vamos dizer assim, né? Ou nos contra-cheques e no dinheiro, por conseguinte, depositado a aposentados, pensionistas, enfim, vão ganhar, parece-me, um desfecho até o final de 2025. Pelo menos é esse o ajuste homologado pelo STF na última semana. Gente, é um acordo, foi trazido esse texto pela Advocacia Geral da União e é um acordo assinado pela União, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública da União e o próprio INSS. Qual é a ideia, pessoal? Aí
as questões podem aparecer das mais variadas e eu deixo o link para você com os detalhes, mas destaco algumas aqui. Olha só, mas eu vou receber o desconto no mesmo valor que me foi suprimido lá há 5 anos? Não. A ideia é que haja uma correção pela inflação, pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, desde o mês referente a cada desconto realizado. Esse pagamento, gente, ao contrário do que muitos estimavam e estimam, não deve ser feito parcelado, ele deve ser feito em parcela única para o CPF do titular e pronto, até o final deste ano. Isso deve acontecer, não tem data marcada exatamente, mas como eu disse, deixo o link aí para você para que a gente possa manter o diálogo entendendo essa utilidade pública. Mais ainda, Discleusa, isso é uma atualidade, por exemplo, que pode cair, o que eu posso usar em algum tipo de concurso, processo seletivo ou vestibular? Sem dúvida, gente, principalmente no sentido de argumentar sobre a conectividade produtiva, quando a gente pensa em idosos que não têm a agilidade, a destreza de lidar com equipamentos, com aplicativos, como requer, por exemplo, né, esse trânsito em aplicativos do INSS ou outros benefícios que eles possam ter. Então, tudo isso também faz parte da tal da solidariedade intergeracional, de que eu falo tanto e que tem aparecido nos vestibulares e processos seletivos por aí, viu? Ponto para nós acompanharmos. Agora, olha só, falando em dinheiro, desigualdade, quem precisa, gente, pensionistas, aposentados do INSS, tudo isso, vamos falar em âmbito global. A Oxfam, esse organismo internacional, gente, que trabalha no combate às desigualdades, e muitos confundem, acham que a Oxfam é um daqueles braços da ONU, como a FAO, a Acnur, por exemplo. Não, gente, a Oxfam, embora possa até realizar alguma parceria, algum trabalho com a ONU, não é um organismo ligado à ONU. É um organismo, vamos dizer assim, autônomo, né? E é um organismo internacional. O último relatório traz o enriquecimento, gente, do 1% da população mais rica do planeta. E esse enriquecimento na última década. Qual é a conclusão mais bruta, mais simples a que se chega a partir desse relatório? Deixo o link para você com outros desdobramentos também. É de que só esse crescimento na última década, gente, do enriquecimento do 1% mais rico, poderia acabar com a pobreza no mundo 22 vezes. É isso mesmo que eu disse. O resumo, gente, é que só o enriquecimento da última década do 1% mais rico do mundo poderia acabar com a pobreza 22 vezes. Outros desdobramentos e outras relações estão aí de maneira muito detalhada para que a gente possa fazer e utilizar como discussão, como entendimento, gente, como ações, né? Importantíssimo isso, sabe? Olha, agora vamos falar também dos tais 100 melhores filmes, gente. Eu sei que muitos que estão por aí, que são espectadores assíduos ou que estão aparecendo agora no mês de julho justamente por causa disso, mas os espectadores assíduos, muitos têm um recessinho agora porque estão estudando, então tem recesso de julho, mas muitos outros têm as crianças, os adolescentes por perto que estão em recesso por agora. Então sempre que sai isso de lista de filmes, séries, livros, é bom a gente revisitar, dar uma olhadinha, às vezes tem coisa que a gente também não viu e que gostaria de ver, ou que seria importante rever com pessoas queridas à nossa volta, e isso vale a pena, né? Então, nestes 100 melhores filmes, segundo o New York Times, gente, do século até agora, deste século 21, apenas um brasileiro entrou, Cidade de Deus. E há outros tantos que a gente vai olhando na lista e vai dizendo, nossa, olha só, esse aqui me lembro, tal coisa, ou outros que nos chamam a atenção pelo nome, e você diz, nossa, quem sabe gostaria de ver, porque não vi, né? Então, essas listas valem a pena, são listas culturais que nos ajudam a renovar nosso entendimento de clássicos, né, gente? Vale a pena mesmo ver e
compartilhar com as pessoas à nossa volta, né? Compartilhar esse momento também. Sabe que também saiu uma bela matéria sobre o Clint Eastwood, que tem 70 anos de trabalho, gente, como diretor, como ator, e vale a pena também a gente ver o quanto ele construiu a sua inspiração com base em outros artistas. Tô deixando para você, então, algumas leads desse universo do cinema. A partir de 1º de julho, verdade, vamos lá, olha, o Ministério da Educação, gente, baixou uma portaria, né, essa expressão que se costuma usar, baixou uma portaria trazendo a informação de que os diplomas de graduação e pós-graduação estricto sensu passam a ser enviados, encaminhados, produzidos apenas online. A justificativa é porque os diplomas de papel poderiam demorar muito tempo e, como é conhecido de todos nós, gente, ou quem sabe, né, de repente você diz aí, mas eu não sabia de nenhum caso, Cleusa. Mas acontece, gente, muito caso de pessoas que precisam do diploma e não conseguem naquele momento participar, seja de um concurso, de um processo seletivo, algo relevante para a construção da sua carreira, porque o diploma não ficará pronto a tempo. E porque o órgão responsável por aquela banca não aceita apenas a declaração de conclusão, né? Então, a banca não é obrigada a aceitar, gente. Se está no edital que só aceita o diploma e pronto. Então, vejam, vem aí, quem sabe, vamos acompanhar também uma materialidade com mais celeridade, com mais rapidez, para que as pessoas acessem seus diplomas. Estou deixando o link aí para você também. 2 assuntos ainda, vamos juntos? Olha só. 56% dos que conhecem inteligência artificial temem que a tecnologia tome seu trabalho, tome seu lugar no trabalho, diz Datafolha. O Instituto Datafolha acabou de divulgar uma pesquisa dando conta desses números. E um destaque aqui, pessoal: medo de substituição é menor entre pessoas com ensino superior, porque o conhecimento sobre essa ferramenta também avançou quase 30%, gente, em 8 meses. Quer dizer, é uma atualização muito rápida que precisa ser feita, né, pelos profissionais para entenderem em que campo estão lidando. Eu estou deixando também para você esse link porque vale a pena observar que números são esses, que ideias são essas, né? E entender também em que momento nos situamos como profissionais, como cidadãos nesse processo todo. Também vou aproveitar aqui para deixar para você o link da matéria que dá conta de que 102 anos depois, gente, banhistas voltaram ao Rio Sena. Sabe que também não é novidade essa nossa conversa aqui? Eu conversei com você sobre a despoluição do rio, que foi bastante falada antes e durante a Olimpíada de Paris, né? E eu conversei com vocês pensando nisso, dizendo, olha, foi feito um processo bastante custoso, bastante caro de despoluição do rio para que as competições aquáticas pudessem ser realizadas lá. Houve críticas, houve situações e problemas relatados por atletas, gente, e agora volta-se então a abrir espaço para que os banhistas frequentem, para que os banhistas tenham contato com as águas do Rio Sena. 102 anos depois, né? Então, ficou um século sem poder ser realizado esporte aquático ou mesmo banhistas frequentarem por conta da poluição. E agora temos essa liberação também a acompanhar essas questões, gente. Não me canso de dizer nesse sentido que nós precisamos ser mais rápidos também no Brasil em termos de despoluição de rios. E olha, isso é, quem sabe, pessoal, um momento crucial para entendermos um pouco melhor sobre o que podemos fazer de maneira direta relacionada a mudanças benéficas para o meio ambiente, né? Para nós todos. E se você viu alguns programas anteriores aí, eu também explorei essa expressão meio ambiente, dizendo, puxa vida,
era para ser meio, vírgula, ambiente, e acabou virando meio ambiente. Programas anteriores aí do mês de junho, você retoma essa explicação. E se você também, vou aproveitar para perguntar aqui, antes de me despedir, desejar uma semana cheia de coisas boas para nós todos, né? Você também está com essa musiquinha da Copa do Mundo de Clubes? Meu Deus, como isso cola, né? Gente querida, ótima semana a todos. Nos vemos por aqui na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.